voltei, já salvei aqui o nosso vídeo. Então, vocês viram a fala do professor Marcel, ele já deve estar logando aqui, que entre os temas falou sobre a questão dos atos administrativos vinculados, a questão da teoria dos motivos determinantes, o desvio de finalidade do ato administrativo, a questão da liberdade delimitadora, né? Patrimonialismo, poder discricionário, poder potestativo. E eu só quero fazer o encerramento dessa primeira parte, Felipe, que daí eu já te chamo, já te parabenizando pelo aniversário, por tu ter aceitado, né, tá participando desse painel e ter feito essa conexão. Falar com a minha colega Líbia, que é procuradora aqui do município de Porto Alegre. Líbia, vamos pensar um tema. Vamos pensar um tema, tá? Juntas, para que tu venha participar, porque é muito importante trazer esse olhar do Estado, né? E da fiscalização, da discricionariedade, né? Esclarecer temas. Eu acho que o Jorge colocou uma perspectiva também muito interessante, falando sobre essa questão da burocracia de linha de frente ou uma burocracia de nível de rua, que também foi uma ótima explanação, porque a gente vê que às vezes a gente acha que um tema é teórico, né? E na verdade ele não é, ele é totalmente prático e é totalmente assim, relacionado à nossa, enfim, ao ato final, né? Ao ato final que a gente tá, o objetivo final do Estado, né? Então eu acho que esse esclarecimento ele faz toda uma diferença para a gente poder pensar para frente, né? Ao Freire também quero agradecer a audiência, meu querido amigo Guilherme Zincone, lá do Rio de Janeiro, da editora GZ. A gente está fazendo essa live hoje sobre o poder discricionário, os limites, né, e o dever de motivação dos atos administrativos, muito interessante. E os dois, o professor Marcel abordou uma perspectiva muito importante sobre os atos vinculados, qual é o limite ou não das atitudes do Estado, né? E visando sempre o interesse público. Foi questionada a questão da Polícia Federal aqui. E já vou falar para o Freire, que está nos assistindo aí, que a gente tem interesse também em convidá-lo para participar de uma live. E com muita qualidade, né? As pessoas que vêm aqui, a gente convida com uma expertise, uma experiência de vida ou uma qualificação que seja profissional ou mesmo de práticas, né? Porque a gente tem que trazer conteúdo positivo, transformador e reflexivo, né? Então, o professor Jorge, ele falou sobre essa questão da burocracia de linha de frente, os problemas que estão relacionados à discricionariedade e porque ainda, né, ele indicando essa questão de os negros terem mais dificuldade de empregabilidade, por que eles são o público que mais morre, né? Então isso é uma evidência que a gente tem que estar tratando, né? E isso foi colocado tanto pelo Marcel quanto pelo professor Jorge. Eu acho que o Jorge, não sei se ele ainda entrou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pro Marcel, e se ele entrar eu faço só um comentário de agradecimento, porque realmente, como ele tem um outro compromisso, é importante a gente deixar esse registro, né? Certo? Tudo bem? Então eu vou chamar agora o Felipe, que já está pronto, a postos aqui. Muito obrigada, Felipe, por ter aceito. Ele que é articulista do Estado de Direito. E eu vou ler o currículo, tá, Felipe? Antes de tu iniciar a tua fala, vou dizer aqui o currículo do Felipe. O Felipe, vamos lá aqui, um minutinho que eu tinha botado aqui. Felipe Bisinotto Soares de Pádua. Então, ele é atual articulista do jornal Estado de Direito, advogado. Ele tem várias pós-graduações, não é uma só, mas fez em Direito Constitucional Material e Processual,
direito registral e notarial, direito ambiental material e processual pelo Instituto de Direito Público do Estado de São Paulo e Escola de Direito do Brasil, é graduado em Direito pela Faculdade de São Bernardo e também tem uma especialização em Direito Público, certo, Felipe? Obrigada, parabéns pelo teu aniversário, obrigada por estar aqui conosco. Olá, Carmela. Consegue me escutar? Tô te ouvindo bem. Tu tem de 10 a 15 minutos para falar e daí a gente chama o professor Marcel e fazemos a conclusão, porque infelizmente o professor Jorge já tinha um compromisso e como ele não estava acostumado com o uso do Instagram, a gente demorou alguns minutos para poder fazer essa dinâmica, mas conseguimos. Tudo bem. É uma questão que todos nós passamos, né? De readequação ao sistema. Ainda mais em razão esse vírus que acomete não só o Brasil, mas o mundo. Sim. Eu escutei as exposições anteriores, né? Eu, primeiramente, fico muito grato pela oportunidade, fico muito grato pela parabenização, né? Acho que um presente hoje, né? Participar de uma questão que envolve um tema que ao mesmo tempo parece distante, né? Mas está tão perto de nós, que é a questão da discricionariedade e o dever de fundamentação, né, de motivação. Eu tive a oportunidade de estudar na Faculdade de São Bernardo do Campo com uma excelente professora, né, a professora Priscila Sparapani, e ela tinha uma grande ênfase na exposição da questão dos atos chamados discricionários e atos vinculados. Na realidade, o que eu separei aqui para eventualmente papear já foi um pouco exposto, né, a questão da diferenciação, mas eu queria partir de uma questão um pouco mais geral, né, que nós falamos tanto de discricionariedade administrativa, mas muitos doutrinadores, principalmente o Ronald Dworkin e o Herbert Hart, eles falam da também discricionariedade judicial, né? Então, na realidade, quando falamos de discricionariedade, nós tratamos de gênero, né? E não de uma espécie especificamente, né? Claro, a discricionariedade administrativa foi muito bem desenvolvida nas escolas francesas, né? Escolas de direito administrativo. Por outro lado, nós não podemos esquecer que também no campo do poder executivo, né, do poder legislativo e do poder judiciário, também existem as chamadas de discricionariedades, né? O Hart, por exemplo, chega a nomear de zona de penumbra, né, que é possível o juiz aplicar ou criar a regra em razão de uma omissão, né, do sistema. Né? Então, esse é o ponto geral 1, né? O segundo ponto geral, né, que eu gostaria de suscitar é que a discricionariedade em um campo amplo é um poder de escolha, né? Uma manifestação que envolve, sim, né, no campo administrativo, questão de conveniência e oportunidade, mas o que me destaca aqui, né, e aí eu cito o professor Elival da Silva Ramos, que é do Largo São Francisco, e ele tem um livro que se chama Ativismo Judicial, Parâmetros Dogmáticos, e ele fala que ele não trata como discricionariedade, mas ele trata como poder de conformar, né? Então existe a Constituição com todos os seus enunciados e cabe a cada um dos poderes, né, ou das funções de Estado conferir maior concretização a esses enunciados constitucionais, né? E aí é isso que ele chama de poder de conformação, né? E me chama muita atenção, porque ele parte dessa análise e fala assim, olha, muito se fala no Brasil em discricionariedade administrativa, mas pouco se fala em discricionariedade judicial e quanto menos a chamada discricionariedade legislativa, entendendo discricionariedade como poder de conformar, né? A liberdade da função de Estado em concretizar a manifestação constitucional, né? Talvez seja até um tema de interesse, né?
vamos dizer, as balizas do poder de legislar, né, ou do poder-dever de legislar, né. Uhum. Então, foram os pontos, vamos dizer, mais gerais que eu gostaria de até trazer como provocação, né. E dá Um tema para outra aspecto live. Dá tema para outra live, Felipe. é muito bom e é atual, né? Porque nós falamos Total. tanto de poder de legislar, né? Poder de conformar, né? De cumprir com a Constituição e tendo em vista que é um poder muito grande, né? A gente precisa parametrizar, sistematizar, justamente para ver o que é exercido conforme esse poder, né? Ou dentro da legitimidade e o que foge a essa legitimidade, né? Sim. Uma questão que me chamou também a atenção em relação ao que o professor Jorge falou foi um livro, o professor Tércio Sampaio Ferraz, ele tem um livro de introdução ao estudo do direito, né? E ele fala que existe diferença entre discricionariedade e o que chamam de conceitos discricionários, né? Que seriam os conceitos jurídicos indeterminados, né? E é bem interessante porque também remete à primeira exposição, né? Que foi a do professor Marcel, de que até no que seriam os atos vinculados, né, ainda existe uma margem de liberdade, né, que é a liberdade interpretativa, né, em razão dos conceitos que são valorados pelo administrador e aí, consequentemente, aplicável ou não à norma, né. É bem interessante. Eu só discordo da terminologia, eu não acho que são conceitos discricionários, eu acho que são chamados conceitos jurídicos indeterminados, né? Tem um pouco mais de precisão de acordo com o professor Karl Larens, né, que foi um alemão, né, que atuou muito no século passado. Agora, em relação à questão especificamente da discricionariedade administrativa, né, remeto em síntese ao que os outros dois professores falaram, né? O ato vinculado é aquele que, em tese, não tem uma liberdade de escolha, né? Enquanto que o ato discricionário, ele tem uma liberdade, ou ele confere uma margem de liberdade de escolha ao administrador. E o que me chamou muita atenção, principalmente lendo o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e da professora Maria Silvia, é que eles falam muito de discricionariedade administrativa e legalidade. Mas uma coisa que até o professor Marcel me ensinou quando eu era da graduação foi que não é apenas a lei restringe os atos, mas a ordem jurídica como um todo. Porque existem princípios ou vamos dizer, existem normas implícitas. Elas não constam no texto legal, né? Mas elas são obrigatórias. Elas forçam, principalmente, as funções de Estado, né? E eu cito como exemplo um caso, né, no qual estou advogando, que foi uma permissão de uso. Então é um ato discricionário, é um ato extremamente precário. Só que no teor da permissão de uso, a administração ela fez várias cláusulas condicionando o exercício da chamada conveniência ou oportunidade, ou seja, revogar essa permissão, né? E aí ela revogou, mas sem cumprir com essas previsões, né? E um dos princípios, né, que pode ou não, né, a depender do doutrinador, constar no texto constitucional, foi o da boa-fé. Porque a administração ela ficou muitos meses recebendo o valor, né, pela permissão, permitindo que o sujeito utilizasse o terreno, mesmo depois do prazo ter acabado. Criou uma expectativa no sujeito, e aí essa expectativa foi frustrada em razão da revogação, né, superveniente. Uhum. E, em primeira instância, o juiz ele se pautou muito em questão de boa-fé, né? Então, uma questão interessante é que, assim, a ordem legal é o núcleo do nosso sistema jurídico, por causa da nossa raiz romano-germânica. Uhum. Mas isso não significa que apenas a lei limite o poder, né, o ato administrativo. Os princípios, né, constitucionais e infraconstitucionais também limitam, servem de limite para
o mesmo ato administrativo, né? Que nem eu citei aqui no exemplo, né? E agora, focando especificamente nos atos administrativos, né? Eu achei muito interessante a exposição do professor Marcel em relação às limitações, né? E eu sempre lembro também de um outro professor, ele é do Rio Grande do Sul, né? O professor Humberto Ávila, né? Ele fala, né, no livro Teoria dos Princípios, quando ele fala de um pouco de discricionariedade, né, ele também comenta que não só os atos vinculados são motivados, mas também os discricionários, né? Aí eu remeto ao professor Marcel e ao professor Jorge. E aí o professor Ávila, ele enfatiza, olha, o ato vinculado, ele já tem uma fundamentação prévia na lei, então seria mais ou menos uma atividade de subsunção, encaixar a abstração no caso concreto, né? Por outro lado, o ato discricionário, tendo em vista que existe essa região de conveniência e oportunidade, né, que remete muito à escolha política, deve ser muito mais fundamentado. Então, o professor Ávila, né, no livro, ele dá a entender que os atos discricionários, eles são motivados e devem ser muito mais motivados do que os atos vinculados, né, tendo em vista justamente essa região que mostra o conflito evidente entre direito e política, né. Muitas vezes existem conveniências do gestor público que contrariam o próprio direito, né? E aí que nasce a necessidade justamente do chamado controle judicial, né? Especificamente o controle judicial de mérito, né? E aí eu tracei um panorama bem breve em relação ao que poderia ser chamado de posicionamentos, né? Porque no início o posicionamento era muito mais pro forma. Então, eles não analisavam se a escolha foi adequada ou não ao direito, né? E eles entendiam só de uma análise da forma do ato. Então, viam se o ato cumpria com os requisitos legais, ou, por exemplo, se o ato foi publicado, né, para produzir efeitos contra a sociedade, se ele adotou certa forma, né, se foi feito por determinado sujeito, e se esse sujeito, no caso, tinha competência. Mas eles nunca analisavam o conteúdo do ato, né? Ocorre que com até um movimento de, vamos dizer assim, deslegitimização, ou aparente deslegitimização das funções legislativa e executiva, e voltando-me especificamente ao executivo, né, o ato administrativo, essa deslegitimização acabou abrindo a possibilidade do judiciário não só fazer o controle do mérito, mas também engrandecer, né? É o que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, né, professor do Largo São Francisco, já falecido, ele chama de paradigma do juiz, né? O juiz, ele está entre a abstração do ordenamento jurídico e entre a concretude das pessoas, né? Então ele consegue fazer esse intermédio. As pessoas, elas conferem um voto de fé nesse juiz, né? E esse juiz acaba, tendo em vista esse voto de fé, acaba se engrandecendo mais, né? Ele aumenta as suas atribuições. E fica evidente quando a gente passa dessa primeira fase, né, do controle dos atos administrativos, né, principalmente os discricionários, só no que era na forma, para o próprio mérito, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, aconteceu um caso... Para a gente poder... Oi? Tens 1 minuto para a gente poder chamar o Marcel, fazer a conclusão dele, e daí já faço uma provocação para vocês e daí encerramos. Tá, não, eu já estou encerrando. Esse segundo exemplo, ele traz o segundo ponto, que é a análise do mérito, né? Aqui eu deixo o exemplo para finalizar. Na minha cidade, o prefeito, ele publicou diversas promessas, né, nas redes sociais, dizendo que ia fazer determinadas instituições hospitalares. E ele pegou vários investimentos e reverteu em prol do lazer, para um show.
o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e o juiz ingressou no mérito do ato e determinou, né, que os valores prometidos para a saúde fossem realmente revertidos à saúde, né? Então ele até inviabilizou o acontecimento do show, né? Então a gente mostra esse engrandecimento judicial num ato discricionário, né, que é a escolha das políticas públicas, por exemplo. Uhum, uhum. Bom, eu tenho duas coisas antes. Primeiro, eu agradecer, né, por tu ter disponibilizado o tempo hoje de um dia tão especial, parabenizar tua mãe, teu pai, pela referência, porque tu é um cara, fala o cara, né, como uma conversa mesmo, um cara assim jovem já pesquisando, e eu acho que isso é muito importante. Achei muito interessante as tuas provocações sobre a questão de a gente trabalhar a discricionariedade judicial. Acho que é um tema que a gente, vamos pautar ele, vou verificar quem são as pessoas que podem estar falando para a gente poder dar pluralidade de vozes aqui. E uma coisa que tu disse que eu acho que tem tudo a ver com isso, que a questão da discricionariedade não está só na lei, mas está nos princípios, e que eu estudei com um professor da FEMARGS aqui, que é a Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, na área trabalhista, que é a questão da juridicidade, né? A juridicidade, ela contempla esses elementos que fogem da norma, né? Da lei. Então, não é só a lei. Então, a juridicidade seria, pelo menos, acredito que ela contempla essa perspectiva. E uma coisa que também me lembrei quando vocês falam, tu e o Marcel falaram sobre a questão da forma, me lembrei muito do princípio da instrumentalidade dos atos, né? Que também é uma outra forma, eu acho que, de dizer a mesma coisa. Então, assim, a partir dessas duas provocações que eu te coloquei, eu vou tirar essa tela do ar agora, chamo o Marcel para dar 2, 3 minutos de considerações finais, e daí depois tu retorna de novo, e daí a gente encerra bem rapidamente, e, lógico, agradecendo para a gente projetar uma próxima conversa. Pode ser? Tudo bem. Então, Pode tá. ser sim, Carmela. Tá, então me aguarde aí que eu vou fazer essa interlocução agora aqui. O Marcel, agradecendo o Marcel, o professor Jorge Terra, que teve que sair, né, por uma outra agenda, mas acho que é o início, acho que a área administrativa ela é tão importante quanto qualquer outra, e eu acho que ela deveria ser muito mais esclarecida, né, para a gente poder fazer com que as pessoas entendam como a gente precisa estar assim empoderado sobre essa problemática, porque podemos modificar essa realidade, né? Podemos intervir nesse contexto. Obrigada, professor Marcel. Então, te passando a palavra para essas considerações aí finais. Obrigado, Carmela. Retorno aqui para fazer algumas breves considerações e dizendo que foi uma conversa muito rica. Eu gostei demais. Eu acho que cada um aqui dos interlocutores, cada um com a sua experiência distinta, contribuiu bastante e encontramos, na minha forma de ver, alguns pontos de convergência, o que sempre é bom. Não que seja necessário, que a divergência também é muito boa, mas a convergência... Deu uma falhadinha. Vocês estão ouvindo? Agora... esse fone ele falha. Me ouve bem? Sem tá. fone? Agora estamos ouvindo, Perfeito, perfeito. Dizendo que começo então de trás para frente, dizendo que gostei muito dessa sua fala, não é? Que também é a fala do Felipe, lembrou de conversas que eu tive com ele no passado, com relação ao fato de que a juridicidade, ela transcende o legal. E aí um ponto de convergência que me parece geral, meu, do Felipe, do Jorge, acredito que seu também, essa questão da liberdade, a discricionariedade como liberdade, que tem limites. O Jorge falou isso, não é? Mais do que
a dualidade atos vinculados, atos discricionários, nós temos que analisar a discricionariedade em si, onde ela aparece, em qualquer tipo de ato. A liberdade do administrador, que não é livre, não é solta no mundo. Ela encontra critérios, requisitos. O Jorge analisou isso muito bem. E o Felipe foi além, porque o Felipe lembrou que isso tem que ser enfrentado também no contexto judicial e também no contexto legislativo. A gente pensa muito, não é? No administrador, no poder executivo, mas em todos os poderes. O ordenamento jurídico, não apenas a lei expressa, mas o sistema, ele confere no âmbito do direito público margens de liberdade, mas que tem critérios, que tem balizas para o administrador, para o legislador e para o julgador. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado e muito bem considerado. A provocação final minha fica, né? Nem tudo são flores, a dificuldade que está em encontrar, não esses limites, mas em concretizá-los adequadamente. Eu fiquei pensando muito na fala do Jorge. A questão das nomeações, os requisitos estão, por vezes, na lei para determinado cargo, o tipo de dado que tem que ter no currículo, mas sempre fica uma área cinzenta. E quando a pessoa, pelo seu histórico, pelo seu perfil, apresenta incompatibilidade com o cargo. Isso é uma questão delicada, não é? Delicado, a gente precisa pensar realmente sobre isso. Porque em certos casos é muito claro. Muito claro. Em outros casos, a gente recai numa esfera mais subjetiva, mais opinativa, mas é algo que, sem dúvida, tem que ser considerado. Eu não quero me delongar muito, Dá muitos parabéns ao Jorge, foi uma fala muito boa também. A tua também foi excelente. Né? E o Felipe também, eu penso que ele teve uma abrangência muito grande, citando autores excelentes mesmo. Eu agradeço muito. Agradeço. Marcel, então, assim, ó, já está convocado para o livro, né? A gente... se tu puder ir pensando em alguma pauta sobre essa questão, se vai abordar como exemplos a questão para ilustrar a questão da Polícia Federal, a questão daí o Jorge aborda o Palmares, né, a questão da fundação, dessa discricionariedade, acho que ela é bem importante. Daí o Felipe aborda essa questão desse âmbito judicial e legislativo, que eu acho que ficaria muito bom, né, pra gente, porque esse momento que a gente vive hoje, que é totalmente atípico, ele vai ser pensado daqui a quantos anos, e o que eles vão pensar do que nós fizemos desse tempo. Né? Então, eu acho que a gente tem que produzir muito mesmo, intelectualmente, deixar na memória das pessoas de hoje e do futuro, porque a gente precisa fazer esse momento de transformação do planeta, um momento de transformação reflexiva, né? E prática. Então, apesar de estarmos sem poder fazer grandes deslocamentos, mas a gente pode mexer com a mente das pessoas, né? Então, eu te agradeço por me ajudar hoje nisso aqui, a mexer com os valores, né? Tu, o Jorge e o Felipe, e eu vou propor as próximas pautas aí. Eu acho que é importante, eu vou fazer uma experiência com outra plataforma pelo YouTube, que a gente pode ter mais gente, e daí, de repente, a gente pode montar um painel sobre a questão da juridicidade, que é uma questão ampla, e daí abordar a discricionariedade no âmbito legislativo e judicial. E daí ver quem é que a gente convida. Se a gente convida um corregedor, eu conheço o procurador-geral do município de São Paulo, que tu deve conhecer também, que é o Mourão, Carlos Mourão. Ele está agora... Mourão. Ele é ótimo também. A gente pode ver o ministro aí, tem alguns ministros aí disponíveis aí a conversar, a gente vê quem é que poderia ter, que gosta mais de atuar, de falar sobre esse tema, né? Que eu acho que para nós vai ser... a gente precisa refletir e botar no aspecto prático. Sempre trazer essas pessoas que são mais práticas e as teóricas para dar uma malemolência. Então, eu vou tirar aqui tudo do ar, chamo agora o Felipe para ele dar as considerações finais,
e já te agradecendo por estar aqui conosco, tá? Muito obrigada mais uma vez. Perfeito, Carmela. Eu te agradeço muito. Conte comigo, tanto para o painel como para o livro. É sempre um prazer aqui estar com você, contribuir. E eu pego a sua fala para dizer uma última frase. A história, normalmente, nós não percebemos que ela está ocorrendo no dia a dia. Mas 3 situações fazem com que a gente note que a história está passando pela nossa frente, que nós a estamos vivendo. 3 tipos de situações. As guerras, as revoluções e as pandemias ou pestes, não é? Então, esse é um momento que, apesar de terrível, nós temos que tentar extrair aquilo que seja possível extrair de positivo. Isso é um aspecto que me parece minimamente positivo. A história está acontecendo agora e nós temos que deixar no futuro o máximo de contribuição. Obrigado, um beijo grande. Obrigada e pela rica qualidade de vocês. Estou muito orgulhosa por fazer isso com vocês. Tá? Vou chamar aqui o Felipe. Felipe, obrigada por estar aqui com a gente. Foi excelente as tuas colocações. Vamos pensar em nomes aí para a gente fazer esse próximo painel, tá? Abordando de repente a gente vai para a juridicidade, né, que é um aspecto mais amplo no âmbito do Poder Legislativo e Judiciário, que acho que vai ser vamos aprender muito, né, e fazer as pessoas refletindo nos aspectos práticos, refletindo nos aspectos práticos também de como é que as pessoas podem participar melhor, né, da vida, dos problemas sociais, das complexidades que a gente vive, né, porque a gente acha que não pode se intrometer ou tem medo de se intrometer, e isso é um grande risco para a própria saúde do sistema, né? Então, eu te passo a palavra para tu dar a tua conclusão aí desse nosso momento aqui. Opa, obrigado, Carmela. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Novamente, reitero o agradecimento. Foi uma chance de expor um pouquinho o que eu penso, né? E também comungar de pensamentos convergentes e divergentes dos professores que me antecederam, né? A título de considerações finais, eu acho interessante, achei muito interessante a questão suscitada pelo professor Marcel, né? Que muitas coisas extraordinárias, né? Guerra, a pandemia, né? Revoluções, elas são situações extraordinárias que fazem com que a pessoa ou as pessoas adotem medidas, né? Para lidar com essa extraordinariedade. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, pelo menos aqui na região, as pessoas, né, principalmente a gestão pública, apesar de ter a discricionariedade, né, de ter o poder discricionário, o ato discricionário, enfim, o exercício dessa competência, eles acabam extrapolando, né? Então eu vejo muitos casos aqui, por exemplo, que eles adotam medidas, por exemplo, para conter, né, as pessoas, para isolá-las, só que apesar do discurso ser um discurso nobre, né, o discurso, vamos dizer, político, né, eles acabam extrapolando um pouco, né, da própria noção de sistema jurídico, né. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, apesar das medidas serem extraordinárias, excepcionais, né, uma coisa é que as regras do jogo, elas devem ser flexibilizadas. Outra coisa é que as regras do jogo, elas não podem ser destruídas, né? Então, a gente não pode ter, por exemplo, a destruição de uma noção de legalidade, de limitação dos atos da administração pública em razão de motivos determinantes, da questão da finalidade e até da questão dos direitos fundamentais de todos, e não de uma maioria ou de uma minoria, mas de todos, né? Então, isso acabou, inclusive, levando, né, as noções que eu tentei trazer, né, as visões geral e especial, né, de que, apesar da situação ser extraordinária, apesar de ser um momento histórico que muitos, né, estudiosos, não só do direito, mas de todas as áreas, compreendem como extraordinária, né,
existem algumas coisas mínimas, algumas regras do jogo que elas não podem ser destruídas, né? Elas devem ser, sim, flexibilizadas, mas não devem ser destruídas, obliteradas, né? Uma coisa é atuar conforme o sistema e o sistema estar maleável em razão da situação. Outra coisa é você atuar totalmente em desconformidade com o sistema, né? E aí que entra, inclusive, o papel da motivação, né? A motivação, ela faz essa ponte para mostrar, não só para quem entende do direito, mas também para o público em geral, que são os destinatários dos atos, né? O porquê você adota essas medidas chamadas extraordinárias, né? E aí entra também o nosso papel, né, dos estudiosos do direito para fazer esse intermédio, essa ponte, para explicar não só para o próprio administrador, mas também para toda a população leiga, né, e também para os próprios juristas, né, os porquês, né, os motivos, né, e se esses motivos eles foram ou não dentro da esfera de liberdade que o próprio ordenamento, e não só a lei, né, confere, né, a quem tem, né, a quem é o detentor dessa competência discricionária, tá? Eu encerro por aqui, reitero os meus agradecimentos, né, e fico vamos em frente. muito feliz. Eu também fico, e eu digo aqui, eu me lembrei quando tu falou aí do momento extraordinário, me lembrei que o professor veio aqui, nos antecedeu, o professor Pedro Esteban Serrano, da PUC de São Paulo, ele disse para mim que a gente não vive um estado de exceção, a gente vive de um estado de legalidade extraordinária, porque a gente tem regras na Constituição e essas regras elas devem servir de balizas para esse momento que a gente está vivendo, né? Não dá para fazer qualquer coisa porque estamos num momento de pandemia. Então, eu te agradeço muito por trazer essas tuas provocações aí e vamos pensar no próximo, que já depois por e-mail ali tu já me ajuda e já vai articulando essa coisa do texto, de repente tu fica com uma parte falando sobre essa questão da discricionariedade legislativa e judicial, daí o Marcel mais focado no outro aspecto e o Jorge abordando mais essa questão prática, ou o Marcel mais a questão dando exemplos ambientais, né, de gestão, nesse momento aí de pandemia. E nós nos vemos em breve, espero, te aguardo o próximo texto, já estão convidados, agradecendo a todos pela audiência, e agora eu tiro a tela do Felipe. Felipe, muito obrigada, que tu tenha um dia de aniversário muito positivo, e com certeza para mim foi, tá? Muito obrigado, Carmela. Obrigada, uma boa tarde. Gente, a gente fez o Conversa com os Afetos aqui, né? Conversa com Afetos. Quero agradecer a ministra, a conselheira do CNJ, que está aqui, a Tânia Requisíguio, agradecer ao Ney, que está assistindo, a Elisa, o Tiago, vi que tem os familiares aqui, ao meu amigo, editor da GZ, o Guilherme Zinconi, a todos vocês que estiveram conosco, foi um debate muito interessante. E dizer para vocês que eu vou divulgar o card dessa semana agora, que vai acontecer a próxima Conversas com Afetos, dia 21, abordando um tema bem interessante, que é a luta pela moradia. E é o Cristiano Schumacher, o Naiton, que também vai participar, e tem mais, a princípio, esses dois que vão participar. E ainda estou vendo, porque o professor Wilson Levi não vai poder estar presente, que ele fala sobre direito à cidade. Mas, assim, vai ser um debate bastante interessante e espero que vocês estejam conosco, só que o horário daí vai ser às 21 horas na quinta-feira, certo? Então, muito obrigada, boa tarde para vocês. E agora eu sigo o barco aqui com as outras tarefas. Espero que vocês tenham gostado. Até logo.